Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede para juntos aqui louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus por esta oportunidade que temos de louvar ao nosso Deus, que tudo fez, tudo faz e fará por nós. Amém. Vamos ficar em pé, se puderem, vamos ter uma palavra de oração para darmos início ao culto desta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por todos os benefícios que todos os dias o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela semana que passou. E nós te rogamos desde já a tua direção, a proteção, as tuas bênçãos para a semana que se segue. Amém. Abençoa cada irmão aqui presente, a cada visitante. Tome os nossos corações nas tuas mãos. E abençoa, Senhor Deus, também aqueles que estão à distância participando deste culto conosco. Que tu possas falar, Senhor Deus, claramente a cada coração e fazer com que, ó Pai, saiamos daqui melhor do que entramos. Nos dê a tua graça e a tua paz. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 129, Bendita Luz. Gostaria de pedir os nossos cantores, as nossas cantoras que se aproximassem para louvarmos ao nosso Deus.
ter ainda uma palavra de oração, e eu gostaria de pedir ao pastor que fizesse esta oração neste momento. Oremos. Nosso Pai, expressamos com humildade a nossa gratidão por tudo que Tu representas para nós. Tu és o Deus que atende a todas as nossas expectativas e necessidades. Amém. Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos criaste para o louvor do Teu nome e da Tua glória, que jamais nos dobremos diante de outros deuses, quer sejam eles artesanais ou humanos,
porque nós continuaremos adorando tão somente a tua pessoa, o teu santo nome. Amém. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo à distância. Ó Pai, que a tua palavra nesta noite possa alcançar os corações que estão, ó Deus, em contato e assistindo a este culto e participando dele conosco nesta noite. E possamos sair daqui fortalecidos e preparados para enfrentarmos mais uma semana de lutas e desafios. Amém. Abençoe o teu servo, imaginou, na direção deste culto, e a todos os irmãos que irão e já estão participando, irão participar da programação. Amém. Nós oramos também, pedimos pela tua palavra, para que ela não volte vazia, Amém. possa produzir os resultados que tu desejas em nossas vidas. Amém. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Sônia para apresentar os nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. Eu não sei, acredito que não temos nenhum visitante pela primeira vez. Temos? Ah, temos. É que não me passaram o nome. Qual, por gentileza, o seu nome? Alberto. Roberto, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Essa igreja está de portas abertas, de braços abertos, para recebê-lo sempre que sentir vontade. É uma alegria muito grande. Colega de trabalho do irmão Maciel. Ô, irmão Maciel, muito obrigada por ter trazido essa bênção aqui para a nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida, Roberto, em nome de Jesus. E agradeço a todos os presentes, aqueles que não são pela primeira vez, que estão retornando. Obrigada pela presença. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 160, A Fé Contemplada, e logo depois cantaremos ainda o 278. Não fizemos a leitura, vamos voltar aqui um pouco. Nós vamos ficar em pé, se puderem, e vamos ler o texto de hoje, Jeremias capítulo 10, de 1 a 12. E vamos fazer a leitura, esta leitura, como sempre. Eu iniciarei com os números ímpares e os irmãos com os números pares, e todos, no versículo 12, leremos juntos, Jeremias 10, de 1 a 12. Leiamos então. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro enfeitam, com prédios e castelos edificam, para que não se... Os ídolos são como um espantalho empepinado. Não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido.
porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram-se estúpidos e loucos, seus ensinos eram de morro como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno do seu furor reina na terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Todos os 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Amém. Eu tive uma certa dificuldade de ler, porque existem os traços entre as letras e aquilo atrapalha a gente ler. E além disso, a minha visão não está perfeita. Mas graças a Deus, Deus aí advertindo ao povo que o único Deus está nos céus e que todos aqueles fabricados pelos homens não são deuses que não podem fazer coisa nenhuma. Vamos então cantar o hino de número 160. E logo em seguida o 278. Grandes maravilhas
278 e vamos dar oportunidade durante o cântico deste hino para aqueles que vierem preparados para a entrega dos seus dízimos e ofertas. Enquanto cantarmos este hino, os irmãos aproveitarão para entregar os seus dízimos e ofertas. Nós vamos ter uma parte especial pelo pastor Joel, pela irmã Bíblia. Segurar na dificuldade, porque ele não tem isso. Já
Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, com o abrigo do meu bom pastor. Se escuro está o céu, se angústia me vem, busco sempre repousar no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se tua alma não sentir esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Amém. Então, Pedro vai executar sua canção neste momento. Não? Não tem mais. Então, neste momento, irmãos, vamos passar a palavra ao pastor, que vai nos trazer a mensagem que tem como título Corações que Deus não responde. Vamos prestar muita atenção na palavra de Deus. Obrigado, irmão Geraldo. Pela sua elegância também. Irmãos, a culto de oração das senhoras, na terça-feira, será na residência da irmã Nilda, com Natanael, irmã Nilda, às 19, no horário, né, irmã? E nós também queremos fazer uma pequena alteração no horário do culto de oração da quarta-feira. Nós sempre estamos começando às 19h15, mas nós queremos começar às 19 horas esse culto, para darmos preocupados com aqueles irmãos que dependem de ônibus, né? E alguns às vezes precisam correr para chegar no horário, senão se perder aquele horário, aí tem que aguardar mais um tempo, né? Lá no ponto. Então, pensando mais nesses irmãos que não têm transporte próprio, nós vamos então dar início aos nossos cultos de oração agora a partir das 19 horas, né? Começar mais cedo e terminar mais cedo, para que os irmãos fiquem livres e não se preocupem tanto com o horário de ônibus. O ônibus não espera a gente, né? A gente tem que esperar ele, né? A diferença entre o ônibus e o táxi é esse. É que o táxi você pega para correr e o ônibus você corre para pegar, né? Essa é a diferença. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta Epístola de Tiago, capítulo 4 e versículo 3.
Tiago fica depois de Hebreus. Convidamos todos os irmãos para se colocarem em pé. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. São palavras duras, pesadas, mas necessárias para nos chamar a atenção, nos despertar em relação à importância, às atitudes que devemos ter com as nossas orações. Que Deus abençoe a sua palavra nesta hora. Vamos orar. Pai, pedimos a tua direção, a orientação do teu Espírito, para que sejamos, ó Deus, instrumentos, não falemos de nós mesmos, mas desejamos e queremos, ó Pai, que a tua palavra encontre lugar, guarida em cada coração. E que possamos sair daqui dispostos a praticar aquilo que o Senhor nos fala através da tua palavra. Te agradecemos pelos irmãos, pelas irmãs, pelos visitantes que estão conosco nesta noite e pelos irmãos que estão nos assistindo à distância. Que esta palavra nesta noite possa produzir frutos, resultados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos falar sobre orações que Deus não responde. Orações que Deus não responde. Irmãos, há várias promessas de Cristo sobre pedidos de oração que precisam ser analisados, interpretados à luz da sã hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, não é? Que nos ajuda a fazermos uma interpretação sem desvios, sem distorções. Então, nós precisamos interpretar determinados textos da palavra de Deus usando a sã hermenêutica, porque existe também uma hermenêutica doente, né? Eles usam para interpretar a Bíblia do jeito deles e não do jeito, da forma que Deus quer que nós interpretemos. Muitos, levando para outro lado, interpretando a sua maneira, eles acham que Deus coloca em nossas mãos cheque em branco, que pode ser usado de forma desregrada, descontrolada, sem nenhum senso de responsabilidade. Não é assim. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, olha o que Jesus fala aqui. E devemos ter cuidado ao interpretar esse texto como esse. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O outro texto é João 14, versículo 13. Cuidado que devemos ter para interpretar esse texto. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O outro texto é João capítulo 16, verso 24, onde Jesus fala assim: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tudo bem,
É como se ele estivesse colocando em nossas mãos um cheque em branco. Mas devemos tomar cuidado para não abusarmos. Se alguém chega para você e dá um cartão de crédito, hoje se usa muito pouco o cheque, mas alguém coloca em suas mãos um cartão de crédito e diz: olha, eu estou lhe oferecendo esse cartão para você usar X valor. Mas se você aproveita e abusa dessa franquia e extrapola aquele limite que o dono do cartão lhe deu, aí você já é passível de condenação, né? Porque você extrapolou, você abusou, você foi além do que a pessoa lhe recomendou. Muitos creem em sinais e prodígios que aconteceram no passado, e alguns acham que esses sinais e prodígios podem se repetir hoje. Por exemplo, quando Moisés toca nas águas do mar e as águas se abrem para que o povo passe a pé enxuto, ou quando Moisés com a vara toca na rocha e a rocha libera água para matar a fome daquele povo, ou como Eliseu, profeta, que fez flutuar um machado, trazendo esse machado à superfície, porque a pessoa que usou, perdeu o machado, ele soltando um cabo, caindo nas profundezas daquele rio. Em Atos capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, está registrado que os enfermos eram levados até a presença de Pedro, e a sombra de Pedro, por onde passava, projetava sobre os doentes, e aqueles doentes eram curados, ou mesmo mortos eram ressuscitados. Irmãos e amigos, nós bem sabemos que, à luz da historicidade, dos planos e propósitos de Deus, nem tudo que aconteceu no passado vai se repetir hoje. Haja vista Deus usar certos fenômenos miraculosos, portentosos, para mostrar o seu poder diante de governadores obstinados como Faraó e Nabucodonosor. Hoje, o propósito de Deus é o de mostrar, evidenciar a pessoa de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E olha o que o escritor de Hebreus fala no capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e Filho aqui está com F maiúsculo, referindo-se a Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, irmãos e amigos, o caráter ou a forma de pedirmos em oração alguma coisa para Deus tem a ver com o nosso coração. Em relação às promessas nos textos que nós lemos acima, elas não são dirigidas, essas promessas, a quaisquer pessoas, mas dirigidas aos idôneos e maduros na fé. Oração, meus irmãos, é coisa séria, porque não é só abrir a boca e orar.
não envolve somente palavras, mas envolve a nossa fé, a nossa alma e o nosso coração. Em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, o apóstolo declara assim: também o Espírito, semelhantemente o Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza, nossa humanidade, não é? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é o próprio Espírito, o mesmo Espírito, ele sabe qual é a intenção, a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Irmãos, quando nós oramos, veja como é sério, veja como a importância do ministério da oração. Quando nós oramos, nós não estamos isolados. Você pode estar lá numa floresta, você pode estar lá do outro lado do mundo, mas ali quando você faz a sua oração, você não está só. Há alguém ali com você, torcendo, intercedendo para que essa oração produza resultados. E para produzir resultados, ela tem que chegar ao trono da graça de Deus. Por isso que nós temos dois intercessores. Pastor, mas não é Maria. Nós temos dois intercessores. Um aqui e outro lá no céu. Nós temos o Espírito Santo que intercede aqui, e nós temos Cristo ao lado do Pai intercedendo para que essa oração que nós estamos fazendo possa chegar ao trono da graça e Deus responda a esta oração segundo a sua vontade, segundo as suas misericórdias. É Ele que intercede pelos santos. Os discípulos fizeram um pedido a Jesus. Qual foi? Ensina-nos a orar. E Jesus os orienta da seguinte forma: primeiro, ele recomenda os discípulos dizendo: não exponham as vossas orações para receberem nota ou aplausos. Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Eles queriam mostrar a oratória deles, né? As palavras bonitas que eles pronunciavam. Jesus condenou aquilo. Esse tipo de oração não chega ao trono da graça de Deus. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Em segundo lugar, a oração é uma experiência íntima entre você e Deus. Mesmo orando em público, você está falando com Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, a recompensa virá dele. Por que nós fechamos os olhos quando oramos? Não é uma mística, não é nada místico em fecharmos os nossos olhos. Eu posso orar de olhos abertos e a minha oração será respondida ou aceita tanto quanto aquela oração que é feita de olhos fechados. Mas por
que nós fechamos os nossos olhos para não nos distrairmos com o que está acontecendo ao nosso redor? Porque a oração é uma experiência íntima entre você e Deus. Em terceiro lugar, oração é conversa, é diálogo, é interação. Se alguém memoriza, olha bem, já vi pessoas escreverem orações no papelzinho e dar para alguém, mas aquela oração não é de quem está recebendo, é de quem escreveu. Então o valor, a importância daquela oração não é para aquela pessoa, é para quem escreveu. E se escreveu a oração, ela deixa de ser oração, porque oração é conversa, é diálogo, é interação entre você e Deus. Se alguém memoriza, repete, ensina, deixa de ser oração e passa a ser reza. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, os descrentes. Aqui não está falando de etnia, de raça, mas de descrentes, né? Não ser como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Já viram aquelas orações repetitivas que eles fazem? Eles pegam um objetozinho lá que tem umas sementinhas e eles oram e eles rezam, né? O terço, né? E eles repetem a mesma coisa 5, 10, 15, 20 vezes. Não é oração, irmãos. São vãs repetições. Está aqui escrito na palavra de Deus. E são os gentios, descrentes, que costumam fazer isso. Em quarto lugar, Deus sabe do que nós precisamos. Mas como seres morais e sentimentais, nós temos que expor para Ele as nossas necessidades. Quando se trata de petições, e petição é quando você ora por si mesmo. E intercessão é quando você ora por outro, não é? Por outras pessoas. Petição é quando você pede para si mesmo. Intercessão é quando você pede para outros. Então, meus irmãos, quando se trata de petições, nós precisamos ter a consciência de que esse momento, quando nós estamos por nós mesmos ou para nós mesmos, ou mesmo quando nós intercedemos por outros, devemos fazer isso com muita responsabilidade, senso de responsabilidade, porque Deus, como nos fala Jesus, Mateus 6, versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que lhe tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora, por que nós pedimos? Então nós explicamos, porque Deus quer ouvir dos nossos lábios, no nosso coração. Quando aquele cego de Jericó chegou, né, a Jesus, Jesus fez uma pergunta que não parecia óbvia, mas era óbvia. Qual foi a pergunta que Jesus fez àquele cego? Que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Por quê? Sabe por quê? Mas porque Jesus queria ouvir dos lábios, da boca dele. Ele precisava expor a sua necessidade, porque senão Jesus corria o risco de curar uma pessoa que não queria ser curada. Como aconteceram muitos exemplos de pessoas que deixaram de ser curadas porque elas rejeitaram, elas não quiseram ser curadas. Por isso Jesus perguntava sempre: que queres que eu te faça? Então Jesus, irmãos, para que a nossa oração seja aceita, possa chegar ao trono da graça de Deus, nós precisamos expor com sinceridade as nossas necessidades. Diante dessas premissas, quais os pedidos então que não devemos fazer para Deus? Colossenses, antes de lermos Colossenses 1, 27, nós diríamos o seguinte: você não deve pedir para Deus
mais fé. Mas que é isso, pastor? Se você não está praticando, exercitando aquela fé que Ele já lhe deu. Já viram, pessoal? Senhor, aumenta a minha fé. Deus já aumentou a fé daquela pessoa, mas ela ou ele não está pondo em prática esta fé. Irmãos, a Bíblia fala que a fé, ela não é nossa, ela é um dom de Deus. A fé é dinâmica, ela não é algo abstrato, porque é Cristo a personificação da fé, é Ele quem nos dá. Em Colossenses, agora vamos ler o texto, capítulo 1, versículo 27, Paulo fala os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os descrentes ou gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, esta esperança que temos, ela não é humana, ela não é material, ela é de natureza espiritual, ela é gerada, produzida pelo próprio Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que a esperança cristã, ela nunca desaparece, ela nunca desvanece, ela nunca acaba na vida, no coração do crente, porque essa esperança é o próprio Cristo vivendo em nós. O apóstolo Judas, não é o Judas traidor, é o apóstolo Judas, ele fala da fé em duas dimensões. Ela é uma virtude ou um bem precioso, muito visado pelo inimigo, por Satanás. E por isso devemos lutar por esta fé. Olha, irmãos, ela é tão importante, ela é tão valiosa, que o diabo está de olho em sua fé, em minha fé, em nossa fé. Versículos 3 e 20 de Judas. Só tem um capítulo, não precisa falar capítulo 1. Versículos 3 e 20. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E ele reitera dizendo: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Irmãos, o diabo não ia gastar tempo, não ia gastar os seus recursos para lutar por uma coisa que não tivesse valor. Ele sabe o valor que a fé tem na vida do crente. Por isso que Jesus falou nas igrejas lá da Ásia, de Apocalipse, dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que o crente deve guardar? A sua fé. Guarda, porque o diabo está de olho nela, porque atingindo a nossa fé, o resto ele vai conseguir com facilidade. Segunda implicação: não peça para Deus lhe ajudar a ser uma testemunha dele quando você orar diante das pessoas, se você nem sequer carrega um folheto ou um Novo Testamento em sua bolsa ou em seu bolso. Ó Deus, me dê sabedoria para evangelizar as pessoas. Se você não se interessa, não leva consigo um exemplar, ou pelo menos algum texto da palavra de Deus, quando surgir uma oportunidade para falar de Jesus Cristo àquela pessoa. O apóstolo Paulo morreu com a consciência tranquila, e ele deixa isso registrado lá em Atos capítulo 20. Ele morreu com a consciência tranquila de ter feito o trabalho de Deus, de não ter sido negligente com o testemunho do Evangelho.
E ele fala nos versículos 20 a 27. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que a mim me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Será que nós já chegamos lá? Ou chegamos pelo menos perto do que Paulo fez? Olha, eu vou morrer com a minha consciência tranquila de que não fui omisso, nem negligente. Hoje eu posso morrer, mas eu morro tranquilo, porque com as minhas mãos limpas do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, uma oração sem fé não passa de um monte de palavras que se chocarão com o teto ou o telhado e respingarão na cabeça de quem ora. Mas uma oração que tem como combustível a fé, invadirá o espaço, penetrará o infinito, chegará à presença de Deus e os resultados serão imprevisíveis. Serão. Vamos para a terceira implicação. Você não deve pedir para Deus em oração, santificação. Se você vive preso e já se tornou escravo, vou repetir mais uma vez isso, porque hoje é o que está, é comum na nossa cultura. Quando você não deve pedir para Deus que santifique a sua vida, se você vive preso, já se tornou escravo da internet, do Facebook, das novelas, dos filmes, programas de sexo, de carnalidade, de obscenidade. Sabe, irmãos, que tem membros de igrejas, eu gostaria de todos que estão me assistindo agora, de longe e de perto, ouçam isso. Membros de igrejas que assinam TV por assinatura, e não pedem para tirar os canais chamados adultos, de sexo explícito. Membros de igrejas, em suas salas, naquela mesma sala, ao lado da TV tem uma Bíblia, ele está assistindo cenas explícitas de sexo. Como é que uma pessoa dessa, irmãos, vai pedir para Deus santificar a sua vida, se ele não corta pela raiz aquilo que está lhe tirando o vigor, a força espiritual? O povo de Judá e Jerusalém, em vários momentos da história, afastaram-se de Deus, e isso aconteceu muitas vezes por períodos longos. Era um povo reincidente nas práticas pecaminosas. Agora, nos períodos de 4 reis mencionados pelo profeta Isaías, no capítulo 1, né? Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. E Deus envia o profeta que usa palavras duras para um povo impenitente. E olha que quando nós estamos no pecado, no erro, Deus não mede as palavras que nós precisamos ouvir dele ou de algum mensageiro dele. Isaías capítulo 1, versículos 3 a 7. São palavras duras. O boi conhece o seu dono, o seu possuidor.
O jumento conhece o seu dono, o dono da sua manjedoura. Olha, animais irracionais. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Esse povo é pior do que o boi e do que o jumento. É isso que ele está dizendo. Se o boi obedece, ouve a voz do seu dono e segue, os animais irracionais, então ele está dizendo que essas pessoas eram piores do que os animais irracionais. E ele completa dizendo: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas apodrecidas, inflamadas. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada. Qual motivo? Porque estavam agindo piores do que os animais irracionais. É isso que o pecado produz no coração de quem o aloja, de quem dá lugar a ele. Irmãos, santificação é coisa séria. Santificação significa abandono, renúncia, sinal de luto, de rasgar as vestes e jogar cinzas na cabeça, em sinal de protesto contra si mesmo, e dizer para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Abre o jogo, fala a verdade para Deus. Não peça para Deus poder para vencer Satanás, se você está sempre dando lugar ou caindo em tentação. E ainda culpa o diabo por isso. O diabo foi o culpado. Eu nunca vi, irmãos, tantos pregadores, igrejas, hoje em dia, dando ordens e dizendo que eles têm poder de amarrar Satanás. Está amarrado. Essa expressão não é bíblica. Um dia ele será. Um dia ele será. Mas hoje, essa expressão, teologicamente, biblicamente, ela não tem fundamento. Por quê? O diabo hoje tem liberdade, dentro do controle de Deus, da autoridade de Deus. Mas hoje, quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, Deus repreendeu a Pedro e disse: põe a tua espada na bainha. Eu poderia pedir ao Pai, ele me mandaria aqui uma legião de anjos para me defender, mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Agora é a hora deles, irmãos. É a hora do diabo, sob o controle de Deus. Mas vai chegar um dia em que Satanás vai ser preso definitivamente, e de lá ele não vai sair mais. E o pastor Albert César, que foi um dos fundadores da Ultimato, se tornou uma missão, isso já desde 1997, ele escreveu um artigo intitulado Antes de amarrar Satanás. Primeiro, ele fala: antes de amarrar Satanás, amarre o seu gênio. Se você não suporta um revés, uma ofensa, uma crítica, uma dor, você é incapaz de viver neste mundo. Você não pode pedir fogo do céu para consumir os que não batem palmas para você. Segundo, antes de amarrar Satanás, amarre os seus olhos. Se os seus olhos forem maus,
o seu corpo todo ficará na escuridão. Olhos altivos, olhos de cobiça, olhos cheios de adultério, olhos que nunca olham para cima, precisam ser amarrados dia após dia. Terceiro, antes de amarrar Satanás, amarre a sua língua. Ela é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Talvez a sua casa, no seio da sua família, as coisas não estão indo bem. O seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com os seus vizinhos, não esteja bem por causa da sua língua. Amarre a sua língua antes de querer amarrar Satanás. Ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Quarto, antes de amarrar Satanás, amarre o pecado que habita em você. Deixe sem alimentar o apetite da pecaminosidade latente. Castigue o seu corpo, faça dele o seu escravo, ofereça-o em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quinto, antes de amarrar Satanás, amarre a sua mente. Ela precisa ficar cativa a Cristo. Você não tem o direito de pensar a seu gosto. Você só pode pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Sexto, antes de amarrar Satanás, amarre a sua incredulidade. Ela é um entrave enorme, uma ofensa contra Deus, pois sem fé é impossível agradá-lo. Você não pode raciocinar corretamente se não incluir os recursos da fé na revelação e nas promessas de Deus. Sétimo, antes de amarrar Satanás, amarre a sua preguiça. A preguiça faz cair em profundo sono, inventa 1000 desculpas para você não se mover e nem trabalhar para Deus. Cuidado com a preguiça mental, que não deixa ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Cuidado com a fé sem as obras. É o mesmo que não ter fé. Oitavo, antes de amarrar Satanás, amarre a sua timidez. O exército de Deus não recruta soldados covardes. Eles não estão aptos para a guerra e ainda contamina os outros guerreiros. Nono, antes de amarrar Satanás, amarre o seu eu. Você não governa mais a sua vida. Você foi crucificado em Cristo. Assim já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Você não tem direitos. Convém que Jesus cresça e você diminua. Décimo, antes de amarrar Satanás, amarre a sua vaidade pessoal. A soberba é um pecado latente que precisa ser dominado. É um pecado perigoso. A desgraça está em um passo depois do orgulho, e logo depois da vaidade vem a queda. O problema é grave demais. Agora, depois de tudo amarrado, sinta-se à vontade para amarrar Satanás, no sentido de resistir às suas artimanhas e às suas investidas constantes, sempre em nome de Jesus. Meus irmãos, nossa oração, ela tem que ser feita, usada, a partir de um coração quebrantado, como o salmista sempre dizia, e ele preocupava-se muito com isso. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A gente vê tanta gente fazendo barulho em lata vazia, porque estão vazios de Deus. Não estamos aqui julgando, estamos fazendo um julgamento na base dos frutos que certas pessoas produzem. Nós precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Quando os problemas surgirem na sua vida,
e esses problemas começarem a afetar quem está do seu lado, pare, não continue. Agora, o orgulho muitas vezes impede que a pessoa reconheça, admita e tome uma decisão de começar tudo de novo. Como aquele cântico que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza e haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Por favor, se você está percebendo que o seu lar, a sua família está com problemas, e isso tem causado divisão dentro de casa, não seja orgulhoso, não continue com o seu orgulho. Pare, reflita e tome uma decisão de consertar, porque senão a sua oração não será ouvida ou respondida por Deus, porque ela está saindo de um coração que não demonstra perdão, humildade e perdão. Orações são necessárias para que a nossa comunhão com Deus seja sempre estreitada. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Você precisa. Não deixe que os problemas, que o pecado interrompa ou quebre esse elo desta corrente chamada oração. Busque em Deus as providências antes que seja tarde demais. Mas tarde demais como, pastor? Se a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, sim, ao que crê. Mas quem não está crendo? Quem não está admitindo? Quem não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus para agir em sua vida? O coração do homem ou da mulher nunca está vazio. Nunca está vazio. Ou ele está ocupado pela presença de Cristo, ou ele está sendo ocupado pelo diabo. Claro que no crente ele não pode ter espaço, mas ele pode ao nosso derredor agir e rugir como leão, até encontrar um motivo, um descuido para nos levar ao pecado. Irmãos, eu deixo esta mensagem nesta noite para que nós nos cuidemos e não permitamos que a nossa vida cristã seja afetada, minada por atitudes nossas, decisões erradas nossas. E não vamos culpar ninguém, vamos culpar a nós mesmos. É a palavra de Deus quem diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É o que está escrito lá em Lamentações. E nesta noite nós possamos sair daqui preocupados e decididos a melhorar nosso relacionamento com Deus, para que as nossas orações não sejam interrompidas, mas também devemos procurar aqueles a quem nós ofendemos, a quem nós temos prejudicado com as nossas atitudes, e termos humildade suficiente para chegarmos a essas pessoas e consertarmos o que está de errado, seja o cônjuge, seja um filho, sejam os pais, sejam irmãos da igreja, relacionamentos interpessoais. Nós precisamos ter essa humildade para reconhecermos aonde temos errado e começarmos de novo uma vida correta, uma vida que agrada ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Nós vamos cantar o hino que fala sobre o nosso grande amigo, né? E é a ele que nós nos dirigimos
as nossas orações são dirigidas mais chegado do que o irmão 155. Estejamos dispostos a dar a presença do Senhor com integridade e com fidelidade. Obrigado, irmão Maciel, aqui à frente, para nos despedir com uma palavra de oração, na quarta-feira, às 19 horas, terça-feira, culto das mulheres, e às 19 horas aqui na igreja. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, essa igreja hoje. Agradecemos pela palavra, ó Pai, o qual foi dito essa noite, Senhor Deus.
Que nós possamos refleti-la, que nós possamos guardar para essa palavra nos nossos corações. Pai, nós pedimos, ó Pai, também pela igreja. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão dessa igreja. Aquelas pessoas, ó Pai, que não estiveram aqui hoje, seja qual for o problema, Senhor Deus, que eles estejam passando, às vezes pode ser por doenças, mas que o Senhor esteja, ó Pai, guardando essas pessoas, dando a saúde necessária, que eles possam estar aqui, ó Pai, presente para assim te louvar, Senhor Deus. Amém. Pai, nós te pedimos, ó Pai, porque nós somos falhos, mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso, ó Pai, e que o Senhor nos perdoa, Senhor. Amém. Nós possamos abrir o nosso coração, Senhor Deus, é o que tu mais deseja, para assim ter uma comunhão, ó Pai, fiel contigo, Senhor Deus. Amém. Pai, nos conduz em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Dá-nos uma semana abençoada debaixo da tua graça. Amém. Nos livre de todo mal. E que nós possamos, Senhor Deus, colocar sempre, Pai, o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. É isso que eu te oro e agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.